noite, Carlos Boa César. Dá o seu boa noite a todos aí, estão aguardando você. E que dá Ibope, é sucesso. E espero que seja uma live muito legal, que nós vamos falar só dos grandes jogadores do futebol do Brasil, não só do Neymar, Vinícius Júnior, de tantos outros aí, né? Nós vamos falar de Kaká, de Ronaldinho Gaúcho, que trabalhou com você. Eu estou falando um pouco sobre treinadores. Eu estava com o Bielsa no México e ele falou o seguinte: os momentos da minha vida em que eu mais cresci foi no fracasso. Mas antes disso, você cumprimenta o público, Carlos César, e vamos falar. Boa noite para o público que está nos assistindo. Eu espero que essa live hoje possa acrescentar muito na vida de cada um de vocês que procuram sempre saber sobre futebol, entender sobre futebol, embora seja às vezes bastante difícil entender. O futebol é meio complicado, então entender coisa muito complicada é realmente difícil. Mas vamos em frente. Falopa, um prazer falar com você. O prazer é todo meu, você é um convidado especial de muitas lives aqui, tem cadeira cativa e espero que o público goste da nossa live, que é Papo Amigo, e também procurando orientá-los. Carlos César, eu achei um artigo aqui de técnicos, eu queria falar com você, antes a gente tem um tempinho para falar. Você, na tua carreira, você começou trabalhando. Dá um resumo na tua carreira aí, nas partes principais, por favor. Bom, a parte principal da minha carreira foi quando eu comecei a jogar futebol. Foi ali que tudo começou. Né? Eu joguei futebol nas categorias de base do Fluminense. Não vou dizer quando, porque senão vão dizer que eu sou velho demais. E tive a oportunidade de ter dois treinadores, que foram o Pinheiro e o Telê, os quais eu me espelhei muito durante todo o tempo que eu estive no futebol, como jogador, como treinador. Esses dois grandes treinadores e grandes ex-jogadores do Fluminense, lendas do Fluminense, eu aprendi muito com eles. E muita coisa que eu levei para minha carreira foi aprendendo com eles. E depois de jogador, quando eu parei de jogar, na época encerrei a minha carreira na categoria de aspirante, resolvi fazer a escola de educação física, fiz o curso de treinador e daí em diante comecei a trabalhar no Vasco como preparador físico, em alguns clubes como preparador físico, no Vasco, no próprio Fluminense, com o Américo Faria. Grande Américo. E fui começar a trabalhar como treinador no próprio Fluminense, também com o Américo, quando ele deixou o clube. E aí, como eu era o preparador físico, ele me indicou para ficar no lugar dele. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar, a ter experiência como treinador, até ir para o mundo árabe, com o grupo todo do Fluminense. Na época, foi todo mundo para lá, todas as categorias de base do Fluminense, treinadores, preparadores físicos, massagista. O Sebastião Araújo, na época, era o treinador da equipe principal, junto com o Luiz Henrique, e fomos trabalhar na seleção do Catar. E na Arábia eu tive em alguns países, como o Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes. Depois voltei para o Brasil. Aliás, depois fui para a CBF, nas categorias de base, sub-17 e sub-20. Conquistamos 2 títulos mundiais, sub-17, e alguns sul-americanos, inclusive sub-20. Depois dessa minha volta, da saída da CBF, fui para o Flamengo, na categoria de juniores, fui campeão lá logo no primeiro ano, nas categorias de base do Flamengo. Fiquei por algum tempo também como treinador interino da equipe principal. E aí,
depois trabalhei em alguns clubes de menor investimento, como Bangu, Caxias, e aí resolvi parar a minha carreira, porque estava aguardando alguma oportunidade do exterior que não aconteceu, e eu achei melhor não continuar. Carlos César, eu trabalhei com você e vi sua capacidade, convivi com você. Não trabalhei na seleção com você, mas eu andava com vocês na seleção. Eu dirigia a base do Al-Tawwa, o Al-Khora no Catar, e eu recordo do trabalho de vocês, que eu achava muita coisa positiva, que nós temos que saber aproveitar, os jovens devem aproveitar, os jovens treinadores, esse pessoal, aprender com quem tem a vivência. Você teve uma sorte, você falou aí que trabalhou com o Américo Faria. Olha, Carlos César, eu vi o Américo Faria trabalhar no Flamengo. Depois que ele foi para o Fluminense... Eu trabalhei com o Américo Faria também no Kuwait. Ele foi dirigir o Salmiya do Kuwait e me levou para dirigir a base lá do Salmiya também. Também tive essa experiência com o Américo no Kuwait. Legal, legal. Mas você lembra, queria falar para você, que está passando na minha cabeça, que eu trabalhava com um dos coordenadores da Taça São Paulo, aqui em São Paulo, trabalhei uns 3, 4 anos com isso aí, fui contratado, vencei um concurso, e aí eu me lembro que ele estava fazendo um trabalho com bola com o Flamengo. Você sabe que ele trabalhou no Flamengo. Foi antes ou depois do Fluminense? Não, foi antes. Antes. Trabalhava direitinho. Trabalho 2 a 2 com bola, que a gente gosta. Com o Américo Faria, que você está falando? Então, com o Américo Faria trabalharam o Lazzaroni. O Lazzaroni, na época, era assim como um diretor, um gerente de futebol. Trabalhou também com o Júlio Leal, que foi campeão mundial também, sub-20. Grande professor. Só o Júlio, desculpa te cortar aí, ele foi dar um curso, eu convidei ele, né? Inclusive estava convidando o Tele Santana, mas o Tele não estava legal. O filho dele, o René, me falou, e aí eu aguardei mais um pouco, aí Dona Ivonete, que era a esposa dele, eu era amigo dele aí, aqui em São Paulo, aí no Rio também eu ia no apartamento dele, às vezes trocar ideia, era gente boa, porque ele era muito amigo do Zacur. Aí eu fiquei amigo também do Zacur, que te levou para a Arábia, me levou e ficou lá esperando no hotel pra caramba para me chegar lá para assinar um contrato. Se eu contar a história, os caras vão ficar caindo de costa aí. Mas o Carlos César, e desses treinadores que você trabalhou, viveu, o Américo Faria tinha uma qualidade boa, não tinha? Porque não falam dele nessa parte de treinador, mas o bigode era bom, hein? Pois é, né? É aquele negócio, né? Nem todo mundo no futebol que tem competência e trabalhou no futebol conseguiu aparecer muito, né? Porque você nunca sabe quando é que quando é que você vai fazer sucesso. Eu acho que o Américo, ele teve poucas oportunidades como treinador para mostrar a capacidade dele assim nas categorias, nos profissionais. Ele fez um excelente trabalho no Flamengo, revelou grandes jogadores, mas na categoria principal, ele nunca teve assim uma grande oportunidade para mostrar o trabalho dele, que era excelente. Um trabalho muito técnico, um trabalho muito consciente, com muita paciência. O Américo, às vezes, dava nervoso, porque ele, para dispensar um jogador da categoria de base, ele dava 300 mil oportunidades. Ele falava sempre, jogador da base, a gente não pode, ao menor sinal que o jogador não está indo bem, você dispensar ele, porque o jogador ainda não está formado, ele está ainda numa fase de formação técnica, tática. Então você não pode, se o jogador ainda não está aparecendo muito, você dispensar ele, porque você pode perder um grande jogador. Então ele ficava bastante tempo, dava muitas oportunidades aos jogadores da base, inclusive mudando de posição. Ele falava sempre, jogador da base
você tem que experimentar em 2 ou 3 posições para ver onde é que ele vai se sair melhor. Carlos César, só para endossar você, que você está sendo feliz no que você está falando, e feliz está também o Américo Faria fazia, não preciso de nada puxar, nem eu puxar o saco dele, e não é esse o seu caso, que você conhece bem ele mais que eu, e eu conheço bem ele em torneios internacionais, trabalhando com o Brasil. Eu olhava, trabalhava com a CONCACAF, fazia análise com a FIFA, essas coisas, e eu olhava ali e falei, pô, ele é uma bela pessoa numa comissão técnica. Tanto que foi pentacampeão, foi tetra primeiro, pentacampeão, e viveu muito ali na CBF, a esposa dele também é dali, e é um cara muito legal. Nunca vi ele ser difícil. E sabendo dele por você, no Catar, eu tive uma amizade com ele, e eu enxerguei isso aí que você está falando, e isso que ele faz, Carlos César, o Bilardo teve aqui em São Paulo dando um curso, uma palestra, isso no tempo nos anos 80, vai. Ele esteve aqui e fez um trabalho no campo da Hebraica, me lembro que tinha um clube Hebraica e o campo, e estava o Ademir da Guia, estava o Dino Sani, tinha o Badeco, estava todo mundo, eu. Então, todo cara que era expert de futebol, que estava ali também olhando e vendo, ele dava essa explicação. Eu faço um treinamento que mexe com as posições e tem que fazer isso com o jovem. Ele estava explicando do gol da Argentina, que estava pelo meio lateral, que já sabia se portar lá no meio de campo. E é importante, né, Carlos César? Continua você, pode ir. Um detalhe, né? Eu me lembrei agora, na época que eu estava no Fluminense, como preparador físico do José Faria, que você conhece muito bem, né? Então, o José Faria, ele era o treinador dos juniores na época. E o Américo era o treinador dos juniores do Flamengo. E aí um dia o Faria, que era muito engraçado, vinha, né, ele falava que ele que era o cara, ele que era a fera da categoria de base do Rio de Janeiro. Aí uma vez ele falou assim para mim, olha só, o único que consegue complicar a minha vida quando eu jogo contra é o Américo Faria. Esse sabe. Porque o Faria era treinador do Fluminense, o Américo do Flamengo, né? Então ele valorizava muito o Américo como treinador, porque a gente jogava, né, com o Flamengo, né, de vez em quando, no Campeonato Carioca, e o Flamengo, sob o comando do Américo, sempre complicava a nossa vida, isso é verdade. Cara, César, aqui a finalidade da live não é só mostrar histórias, mas é mostrar o sucesso também dos nossos companheiros. Aqui eu tenho uma palavra para você escutar de 2 camaradas teus. Vamos ao primeiro aí. Você escuta, depois você fala. Olha aí, solta aí. Sonoplastia. Legal, meu amigo. Satisfação muito grande a minha poder participar desse seu programa. Tem como convidado o Carlos César Custódio, uma figura maravilhosa, um irmão que eu tenho de futebol. Mané Maria. Um profissional altamente capacitado, prestou serviços à seleção brasileira de base, foi campeão no Egito com o Sub-17. Uma pessoa maravilhosa e competente. E você, uma figura importante no futebol, até internacional. Você tem muita corrida e já trabalhou em vários países, inclusive no Catar, junto com o nosso amigo Carlos César, que dirá que você se conhece. Foi uma alegria muito grande participar, meu amigo. Um forte abraço e fiquem com Deus. Esse aí é fera, hein? É fera. Vou falar que é ele e você fala também. Ele é o Manuel Maria, grande ponta do Santos, jogou com o Pelé. Fala, Carlos César. Olha, Manuel Maria, não dá nem para comentar, senão a gente vai ficar aqui o programa todo. O Manuel Maria, além de ter sido um grande jogador da época de ouro do Santos, eu fiquei amigo dele quando eu era treinador da Seleção Brasileira Sub-17
Fui ver alguns jogadores do Santos, né, para ver se convocava alguém. Inclusive levei o Adiel, que era um excelente jogador, meio esquerda. E aí nós ficamos amigos, e somos amigos até hoje. O Manuel Maria é uma pessoa fantástica, além de ter sido um excelente jogador e o maior amigo do rei, né? Do rei Pelé. Olha, Carlos César, quando eu vi o Manuel aparecer... Manuel Maria é meu irmão, ele não é meu amigo, é irmão. Legal. Eu tive com você, com ele em Santos, eu vi a recepção que ele fez para nós, mas a você foi sensacional. Eu não sabia que vocês tinham tanto calor humano e você foi legal, me convidou, fui lá participar da homenagem que foi feita para ele. E ele é gente boa, gente fina. Trabalhei com ele no Santos, eu era supervisor do profissional, mas a gente ia captar jogador com ele, com o João Paulo, Coutinho, essa turma toda. Mané, além de ser uma figura também muito interessante, mas quando ele surgiu jogando no Santos, falei, opa, a gente sempre procura na cabeça da gente um substituto, né? Um cara, quem vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho? Quem vai ser o novo Pelé? Quem vai ser o novo? E ele era o Garrincha para mim. Claro que não é o Garrincha. E não era do nível, vamos falar do Garrincha, que é Garrincha aqui para mim, Pelé aqui. Né? Nossa, mostrou qualidade tremenda. Mas, Carlos César, tem mais um amigo nosso, um amigo de live, que eu preciso pagar 10 cachê para ele de tanta live que ele fez comigo. Ele está na linha aí. Manda um abraço para ele, Ismael Curtis. Deixa ele falar. Fala, Ismael. Sou o professor Ismael Curtis, técnico de futebol e administrador esportivo. Estou aqui para convidá-los a assistirem uma excelente live, dia 27 de janeiro, às 19 horas, no Instagram do professor. Põe solta lá. Aí. Marcos falou. Essa live será proferida pelos professores Marcos Falopa, grande experiência internacional e nacional, tendo dirigido vários clubes no Brasil e no exterior, e é diretor técnico do quadro da FIFA. E de Carlos César, professor, que proferirá essa palestra junto com Marcos Falopa. Grande experiência também internacional e nacional, e dirigido também grandes equipes no Brasil e no exterior, principalmente nas categorias de base da CBF, onde levantou vários títulos. Não perca. Obrigado, Curtis. Vai você, Carlos César. Isso agora, você só convidou fera hoje, hein? Você viu como é que eu sou, né? Sou teu amigo. O Curtis também é uma pessoa maravilhosa, faz parte também aí das nossas lives, sempre com a palavra de competência, de sabedoria, pela grande experiência que ele tem do futebol, né? Por ter trabalhado com grandes treinadores, grandes jogadores. E é um prazer eu poder, na minha live com você, ter falado com o Manuel Maria e agora mandar um grande abraço para o nosso Ismael Curtis. Um grande abraço, meu amigo. Sempre um prazer ter você por perto. Carlos César, é uma satisfação fazer essa homenagem para você. Realmente você é um merecedor, é um batalhador. E você falava uma coisa tão importante, quanta gente que brilha aqui, às vezes não tem a brecha que precisava ter, ou eles enxergarem. Você é um deles, o Curtis também é outro, e eu me incluo aí também, porque senão não vale nada. Carlos César, eu estava lendo um negócio aqui do Beusa, que ele falou, nós estamos falando da sua carreira, e você falou de tantos treinadores bons que você trabalhou, o Américo Faria, o Farias, Sebastião Araújo, Evaristo, Luiz Henrique, fera, Luiz Henrique Menezes. Luiz Henrique, jogava muito também, jogava pelado. Muito, excelente preparador físico, excelente
supervisor, grande experiência, trabalhou com os maiores treinadores do Brasil, fantástico. Outro grande amigo. Grande amigo, e eu lembro dele lá no hotel em Doha, e ia ter jogo, ele avisava, meu camaradinha, meu camaradinha. Meu garoto. Meu garoto, amanhã vai ter jogo. Luiz Henrique. Cara, e era um diplomata também. O Luiz Henrique, ele, como profissional, foi um dos poucos que eu vi, se não foi o único, os outros não fiquem aborrecidos comigo, que foram totalmente competentes em tudo que fizeram no futebol. Jogador, preparador físico, treinador, supervisor, gerente de futebol. O Luiz Henrique é aquele cara, é o catedrático, ele sabe do futebol, ele sabe fazer tudo, ele sabe da carreira dele. Se você for ver o que o Luiz Henrique já fez no futebol, você fica assim, é uma coisa espetacular, porque ele já trabalhou com tudo. Ele já foi treinador, preparador físico, supervisor, e tudo isso com sucesso. Então, é uma pessoa que a gente tem que valorizar. Eu tenho orgulho de ter recebido o Luiz Henrique no curso da BTF, com a senhora do Orlando, lá eu me recordo, e o Jorge Vieira. E o Luiz também foi muito gentil, me deu uma carona. Valeu, um abraço, se o Luiz estiver vendo. Luiz, meu irmãozinho, meu camaradinha. Meu garoto. Meu garoto. O Jair Pereira falou meu mascrinha. Ô, Carlos César, o Bielsa falou, eu cresci, e dando umas palavras aqui, que o fracasso no futebol, a perda, eu acho sensacional, porque é a aula, né, que a vida te dá no sofrimento, parece, não é ser masoquista, mas a derrota leva-se a pensar mais o que fazer no próximo dia, na próxima semana, que essas palavras o fracasso é educativo. O Bielsa falava. Pode falar você. Com certeza, a gente aprende muito mais, né, na perda do que quando a gente ganha. Quando a gente perde, a gente aprende mais, porque mesmo às vezes ganhando, a gente não enxerga muito, né, vamos dizer assim, os defeitos, os problemas, né? Mas quando a gente perde, a derrota nos dá muito ensinamento. Isso aí todo mundo sabe disso, né? A gente vive o dia a dia, a gente que já está nesse mundo já há bastante tempo, não somos velhos, mas somos experientes, a gente sabe que a gente aprende muito mais, né? Dizem que a gente aprende muito mais com a dor do que com o amor, isso é verdade. Verdade, verdade. Eu acho também que umas experiências que a gente tem por aí, e que o dirigente ou o cara que comanda, desde escolinha, academia, profissional, tudo, também tem que dar um apoio legal para o treinador. O que você acha, Carlos César? Olha, eu estou aguardando, desde que eu estou no futebol, que alguém dê apoio ao treinador. Porque o treinador é sempre aquele cara que está todo mundo desconfiado dele, né? Sem saber o que ele vai fazer. E se a coisa não dá certo, com certeza, ele será o primeiro a ser, vamos dizer assim, sacrificado. Olha, eu antigamente, eu ainda pensava assim, o cara tem que, para ficar continuar no futebol, para ele continuar dirigindo um time, ele tem que ganhar tudo. Eu hoje já estou vendo que o cara hoje pode também sair ganhando também. Claro. Eu já vi aí treinadores aí ganhando campeonato importantes e serem demitidos. Então, a vida do treinador, eu li uma vez uma frase, a vida do treinador começa quando ele assume e daqui a pouco termina quando ele é demitido. Não, mas é verdade. Eu sei. Porque o treinador ele nunca vai agradar
porque ele ganhou um título hoje, se ele perder 3 jogos depois desse título, aquele título já foi esquecido. Exato. As cobranças são são diárias. Eu tinha um jogador na seleção, em 95, na Sub-17, o Dias, ele jogava até no Vasco. Ele falava assim, professor, a gente tem que matar um leão por dia. E é verdade. É verdade. Se não matar um leão por dia, vai ser cobrado. Entendeu? Então, essa é a vida do treinador. Ô, Carlos César, não vou dar nome, mas eu tive um presidente, depois ele virou meu presidente, excelente, tem dia de bola, que eu sei. O supervisor, muito Madeira, foi da seleção, vou falar do Madeira, mas o presidente, um dia eu falei para ele, era meu amigo, falei, boa sorte lá, você vai jogar lá no interior. O time, eu posso falar o nome do time, é Penapolense, boa sorte. Ele falou, não me deseja boa sorte, senão eu tenho que pagar o bicho. Então, o presidente, era uma figura, né? O pessoal sabe, eu posso falar o nome dele, o Calitão, que jogou no São Paulo, foi um grande empresário do Muricy, do Pintado, de grandes jogadores que vieram para o São Paulo, ou que foram para o México. O Calito fazia comentário para a televisão mexicana, me recordo, e me levou para lá trabalhar duas vezes em Penápolis. Gente muito boa. Carlos César, eu queria falar com vocês também, de mandar um abraço para o Girley, que está aí na linha, um grande supervisor, mas precisa ganhar a próxima, meu amigo. É o que eu sei. Ô, Carlos César, o Neymar criou uma expectativa sensacional, mas você que trabalhou com esses jogadores, deixa eu só concluir. O Neymar é um grande jogador. O pai dele foi meu ponta no União de Mogi, e eu recordo que ele iniciou ali um pouquinho, né? Mas foi lá em Santos que ele se deu bem. Jogou até na Portuguesa, jogou futebol de salão, habilidoso. Um vencedor. Mas, claro que tem que saber conservar isso aí e se salvar também, né? Agora, ele levou muita porrada, E a estreia dele eu achei razoavelmente boa, né? Boa, muito boa até. Posso ir até mais longe um pouco, mas é difícil, com o tipo de contusão que ele tem, jogar 100%. E saber jogar na zona de campo. Acho que eu estava falando com você hoje, você falou isso para mim, na zona que você toma menos porrada. Né? Não precisa lá do meio de campo ele começar a driblar. Tem que driblar, que é o caso de ele se salvar um pouco. Eu acho é uma situação difícil a dele num ponto não financeiro, no ponto de salvar, guardar ele para jogar. Nós precisamos dele na seleção, nós precisamos dele. O Brasil está precisando do Mundial, o Brasil precisa ter outra cara nessa eliminatória aí que tá. O Dorival tem, claro, que repensar o que tem que fazer, mas não contar só com ele, minha opinião. O que você pode falar, Carlos César? Bom, sobre o Neymar, não há dúvida, né, da grande qualidade dele. O Neymar, ele pode ser colocado na prateleira dos maiores jogadores do futebol de todos os tempos, né? Não só no Brasil, como mundial, né? Ninguém tem dúvida disso, né? O Neymar, ele tem uma qualidade técnica assim, fora de série, pode ser considerado um jogador fora de série, a nível de Ronaldinho Gaúcho, de Messi, né, de Mbappé, dessas feras aí, né? Claro. E ele já ganhou, eu estive vendo aqui, o Neymar em 700 jogos, ele fez 436 gols na carreira dele. Uma média boa. Né? 700 jogos, 436 gols. Ele foi campeão de quase tudo do que ele participou em todos os países, no Brasil, na Espanha. Ele não foi muito feliz na França. Na França ele não foi muito feliz porque ele teve um problema de contusão, não conseguiu se firmar muito na França, embora tenha ganho também título. Na seleção brasileira, né, foi campeão olímpico, né, que o Brasil nunca tinha conquistado um título olímpico.
Eu, inclusive, fui ver esse jogo no Maracanã, ele fez um gol de pênalti. Enfim, a carreira do Neymar, tecnicamente falando, não tem contestação. Ele realmente é um jogador fora de série, ganhou praticamente tudo que disputou, só não conseguiu ser campeão mundial, nem ser o melhor jogador do mundo. Mas o resto, ele ganhou tudo, né? Carlos César, eu trabalho com a FIFA há 20 anos, dando curso para eles, tal, que é um negócio legal, tal. Eles, e hoje participa muita gente disso aí. O voto para... Eu votei umas 3 vezes, eleição com a participação dele. Ele estava na cabeça junto com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Só que o Messi estava, para mim, melhor. Cristiano Ronaldo bem. Mas bem, só que eu consegui, na minha opinião, pôr ele em segundo. Mas devido à contusão, devido a ele não seguir como o pessoal estava seguindo aí, que era o caso do Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que tem momentos que ele desequilibra mesmo, é muito bom. E por falar em muito bom em Neymar, você que trabalhou com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, o que é trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar? Como é que você recomenda? O que você acha? Quem você passou por Ronaldinho Gaúcho para conseguir levar aquela seleção campeã do Brasil? E tem uma outra que foi vice, você estava me contando, e eu assisti na televisão, me recordo que ele perdeu para Gana. Mas se perdeu para Gana, foi vice. Sub-20 foi no Golden Goal. Golden Goal, foi. E jogava, acho que o filho do Abdi Pelé. Parece que jogava o filho do Abdi Pelé. O Adel, uma coisa assim. Eu acho que jogou o filho do Abdi Pelé, que trabalhamos junto na África do Sul, como dar programas de futebol. Fala, Carlos César. Você perguntou aí como é que é trabalhar com o Ronaldinho Gaúcho, com o Neymar. Bom, com o Neymar eu nunca trabalhei. Trabalhei com o Ronaldinho Gaúcho em 97, na seleção sub-17, quando nós conquistamos o título inédito de campeão mundial sub-17 no Egito. Inclusive, nessa seleção jogava o Fábio, o goleiro que está jogando aí aos 44 anos. Olha, o Fábio é um jogador para ser estudado, porque aos 45 anos, 44, ele é praticamente o melhor jogador do Fluminense em todas as partidas, que não é fácil, né? Então, para você ver a qualidade daquela seleção, tinha um Fábio no gol e o Ronaldinho Gaúcho do meio do campo para frente. Então, trabalhar com grandes jogadores é muito fácil, não tem muito problema, tem que só deixar eles jogarem. Gostei. Carlos César, você teve, por exemplo, alguma situação que você pode falar aí com uma dessas estrelas que falou: olha, professor, não dá para mim fazer isso, eu faço aquilo, ou isso surge. Como é que você se virou nessa situação? Eu imagino lá que você foi bicampeão do mundo. O Brasil tinha que te dar mais valor. Olha, eu nunca tive problema praticamente na minha carreira com jogador nenhum, tá? Eu só fui ter problema com jogador quando eu dirigi o profissional do Flamengo, mas também não interessa falar quem foi, porque já passou. E coisa que já passou e não foi bom, é melhor deixar para lá. Mas assim, no resto da minha carreira, eu nunca tive problema com nenhum jogador, porque eu acho que você respeitando o jogador, ele vai acabar te respeitando. Você sendo sincero com o jogador, falando para ele tudo que você tem que falar sem esconder nada, né? E sendo, vamos dizer assim, não é um amigo do jogador, mas um amigo de treinador para o profissional, né? Para ele perceber que você está ali para ajudar ele, para fazer dele um profissional melhor. Então, quando você consegue convencer o jogador e ele perceber que o treinador está ali para fazer dele um profissional melhor, eu acho que nunca vai ter problema, nunca tive problema. Eu trabalhei com o Adriano, com o Kaká, com o Maicon, lateral direito, com o Júlio César, com o Juan. Eu nunca tive problema nenhum com esses jogadores, com o Léo Lima, enfim,
eu começar a falar Pode aqui, falar. eu já vou falar um monte, né? E nunca tive problema com esses jogadores, não. Sinceramente, nunca tive. Carlos César, no âmbito internacional, vai longe, porque é algumas coisas que eu faço diferente. No âmbito internacional, você teve algum jogador que você... Claro que o nível era completamente diferente. Eu lembro do Catar, por exemplo, um Mubarak ou alguém. Você teve alguma vez uma situação que você tinha que explicar, ó, joga a tua bola, não fica aprontando. Você teve alguma situação dessa? Jogador estrangeiro? Internacionalmente eu só trabalhei no mundo árabe, né? Sei. Mas isso... E a internacional. Você... E eles, até porque eram humildes, vamos dizer assim, na hora de escutar, porque você lembra muito bem, eu agora não sei, mas na nossa época, que nós estávamos no mundo árabe, o treinador brasileiro era muito respeitado. Quase todas as equipes no mundo árabe tinham treinadores brasileiros. Depois não, depois diminuiu bastante. Então, o jogador árabe, ele via no treinador um ídolo, né? E eu nunca tive problema de um jogador assim querer criar um problema, até porque eles sabiam dos limites que eles tinham como jogadores de futebol e nunca me questionaram com relação a nada, entendeu? Era muito fácil trabalhar com eles, embora eles não fossem profissionais e às vezes isso aí atrapalhava um pouco, porque eles não tinham aquela consciência profissional, né? Eles eram jogadores amadores dirigidos por treinadores profissionais. Isso às vezes causava certa dificuldade, mas nada demais que pudesse atrapalhar o aprendizado, não. Carlos César, você tem notícia do Oswaldo de Oliveira? Tenho. Você tem visto ele às vezes? De vez em quando eu falo com ele, né, no WhatsApp. Tem um grupo, inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp que tem o título é 40 anos depois. Nesse grupo tá o Raimundo Nonato, tá o Luiz Henrique, tá o Hamilton Barreto, tá o próprio Oswaldo, tá o René Simões. Então tá várias pessoas, vários treinadores, que inclusive a maioria toda já trabalhou no mundo árabe, principalmente no Catar. E de vez em quando a gente fala assim no WhatsApp, ele tá bem. Legal, é bom saber porque é bom não parar isso aí. Agora há pouco fizeram eu me formei na universidade aqui em Santo André, FEFISA, depois eu fui fazer futebol na USP e a turma da FEFISA começou a marcar o encontro dos pessoal que já tinha se formado. Acho sensacional isso aí e espero um dia fazer uma visita lá para vocês. E pode contar comigo lá também. Eu queria falar para você, se você conseguisse... Hoje, por exemplo, sem querer te cortar, teve um encontro de alguns treinadores num restaurante lá na Barra. Eu vi uma foto, é aquela lá? Foi Joel Santana, foi o Melo, foi o Oswaldo, eu não sei se foi. Da outra vez ele não foi, não sei se foi dessa vez. O Júlio César Leal... O Melo, o preparador físico, o Parreira, se foi da outra vez também, não sei se foi nessa, o Enio Farias. Então, agora, de vez em quando, esse grupo está fazendo um encontro. Legal, você me avisa aí se puder, mas se você puder arrumar o contato do goleiro do Fluminense, que eu sei que você é um conselheiro aqui da minha live, se puder... eu conversar com ele, mas se você puder, não sei se tem que dar um toque para ele, porque a minha live é um arroz e feijão. Eu acho que é do jeito que tem que jogar um time de futebol. Eu vou mandar uma mensagem para ele e vou dizer que você gostaria de fazer uma live com ele, vamos ver o que ele responde. Legal. Pode falar que pega no breu. Legal. O Fábio nós temos também nós temos um grupo de WhatsApp também, com alguns jogadores da seleção sub-17 de 97. Eu tenho. Ronaldinho tá aí? Hein? Não, Ronaldinho não tá, não.
Fica difícil, né? Fica difícil você botar uma fera no grupo, né? E também tem as correrias dele, né? Eu me lembro, cara, o Pelé não ajuda ninguém, eu lembro, mas não é bem assim. O Pelé era humilde, ajudava quando podia. Pode ter dado os furos dele, não sou advogado dele, mas eu sei. Mas ele era muito ocupado, muita correria. Eu lembrei agora do Thiago Mota, hein, rapaz? Eu tenho um ex-jogador da Sub-17 que agora é treinador na Itália, hein? Que coisa, hein? Olha, Carlos César, eu vou falar aqui, você marca a data aí de novo, que eu já falei outro dia para você. Eu acho que ele chega à seleção italiana. Pela visão agora você vê, eu tenho. Eu vivi muito lá, me formei na Itália. Eu acho que eu estou ficando velho, cara. O cara foi meu jogador com 17 anos, agora é treinador na Itália, pô. Eu não sei se... Conta como você achou esse treinador aí como jogador, que é famoso e jogava bem. O Thiago Mota jogava muito. Em 99, nós fomos campeões sul-americanos no Paraguai. Aliás, demos uma goleada no Paraguai, né? Foi 5-0. E aí o Thiago Mota teve a visita... O Thiago Mota não. Eu tive a visita de um representante do Barcelona que queria saber tudo sobre o Thiago Mota. Ele foi no vestiário conversar comigo sobre o Thiago Mota. A gente ficou mais ou menos uns 20 minutos conversando. E ele quis saber tudo sobre o jogador, né? Tanto da vida profissional como da vida pessoal. E aí nós conversamos durante uns 20 minutos. E logo em seguida o Thiago Mota foi para o Barcelona. Ele foi, inclusive, com a família inteira. Ele foi treinar naquelas equipes, né, iniciais, né, do Barcelona. Você sabe como é que é, né? Eu não sei agora como é que tá, mas assim, inicialmente, esses jogadores muito jovens, eles começam a botar o garoto lá nas categorias de base, até o garoto ver se o garoto progride para ir saindo da base e indo profissional. E o Mota aconteceu isso com ele. Agora, o Barcelona é bem organizado nisso aí, eu aproveitar o gancho teu aí, eu estive por lá, eles têm a Mácia, se chama Mácia. É Mácia, não é máfia, Mácia. E é um centro de treinamento que envolve não só os jogadores de futebol, mas tem de basquete, futsal, tem tudo. E é muito legal, e o pessoal ensina eles, dá uma experiência para eles, dá estudo para eles, tem momentos de recreação. Eu tenho esse material comigo aí e estou aí à disposição se alguém quer dar uma palestra, um curso. Tá bom? Vou vender meu peixe agora aqui. Outro treinador, ex-jogador meu que está se destacando também no futebol é o Reinaldo, atacante, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Sabe quem é, né? Sei. Fica como treinador do Maricá. Sei. E colocou o Maricá na primeira divisão do Carioca, está fazendo um excelente trabalho também no Maricá. Eu fiquei impressionado há uns meses atrás, né? Eu vi com mais precisão o Maricá jogando, ele jogava como um time grande, cara. O grande se colhia às vezes, tinha momento. Ele foi para cima e o Reinaldo, estou torcendo para ele. Me parece um cara humilde, entendeu? Ele jogou com você em qual seleção? Ou no Fluminense? Não, ele não jogou na seleção, ele jogou comigo nos juniores do Flamengo e nos profissionais. Quando eu assumi o profissional, ele já tinha ido para o profissional, ele estourou a idade de júnior e estava no profissional. Carlos César, só para encerrar, uma última pergunta para você. O rapaz falou que acha Neymar no Santos. Ele vai ter altos e baixos, para ficar esperto, que ele não é um jogador 100% ainda e é difícil ele chegar ao 100% devido à contusão que ele tem, o ritmo que ele tem que pegar mais ritmo, é isso aí. Respondendo para o cara, Carlos César, você, essa oportunidade que você tem de um treinador, não vou falar nem você, subir num time grande, o time grande, eles pegam, segura um pouco, já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente, sobe, mas aí eles vêm com um cara que fala que vem com um cara de nome. Só que o cara de nome, às vezes, não trabalha com qualidade como você trabalhava. O que você acha disso
no futebol, não é só no Brasil, acho que fora também tem, na Itália eu vi muito isso aí. Tá? Fala você. O que eu acho do treinador? No caso, você mostrou serviço na base e subiu, dá ajeitando em cima. Eles falam assim, não, vamos pôr um cara que era ídolo aqui do clube, um que... E é essa história aí, só que isso não resolve. Eu vi um treinador me substituir, eu estava em primeiro, o pai do Neymar era o ponta, no União de Mogi, e eles falaram, nós vamos trazer um cara da seleção. Eu tinha experiência já do futebol e tal, falei, isso não quer dizer nada. Ele jogou na seleção, e era um amigo, o Valdir Pérez. O problema é que os grandes clubes, por exemplo, tipo Flamengo, Santos, Botafogo, os grandes times do futebol brasileiro, não só do Brasil como futebol mundial, as grandes equipes, mesmo às vezes ele tendo um treinador na base que seja muito bom, que tenha revelado grandes jogadores, às vezes eles são forçados a trazerem um treinador de nome, porque é uma exigência até da torcida. A torcida quer grandes nomes, seja jogando, seja dirigindo. E aí, de repente, embora o treinador da base seja muito bom e às vezes até merecedor de ser o treinador da equipe principal, eles sempre querem trazer um treinador com mais nome, porque é mais fácil para eles, né, se responsabilizarem pelo trabalho de um treinador de nome do que pelo treinador da base. Imagina só, um treinador da base que vai assumir um Flamengo e de repente não dá certo. Imagina só o que vai acontecer com a torcida, a cobrança em cima desses dirigentes. Então eu entendo, às vezes, né, que isso aconteça porque a gente tem que se colocar na pele dos outros também. Claro. Mas às vezes é uma pena, porque grandes treinadores da base que poderiam subir, evoluir e galgar em grandes posições, às vezes são prejudicados porque não têm oportunidade que realmente merecem em função do conhecimento que têm. Mas isso aí faz parte do futebol, a gente tem que entender. Legal, Carlos. É legal ver você falar isso aí. Mais uma vez agradecer o Curtis pelas palavras, o Manuel Maria, ele deve receber a cópia dessa entrevista e certamente vai gostar. Carlos César, eu queria, antes de encerrar, perguntar à sua família, sua filha, Ludmila, teu filho, Leandro, os netos, como é que estão aí? Graças a Deus, maravilhosos. A família da gente é a coisa que a gente mais ama nessa vida, né? E graças a Deus estão todos bem, eu estou sempre falando com eles, embora eu tenha um filho que mora nos Estados Unidos, mas ontem mesmo a gente conversou, a gente bateu um papo, e o importante é que eles estejam bem, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. O Leandro está nos Estados Unidos? Ele está em Orlando. Legal, um abraço aí, Leandro, tudo de bom. A Ludmila também, especialmente a você, obrigado. Até uma outra vez, Carlos César. Dá uma palavra para o público despedindo e obrigado aí, viu? Aí eu fico mais um pouco e você sai fora. A última palavra vai ser para o Neymar, né? Porque o Neymar passou um momento ruim da carreira dele agora na Arábia Saudita. Ele jogou apenas 7 jogos desde que ele foi convocado até agora, em janeiro, né? Ele só participou de 7 jogos. Não, o Neymar é um grande jogador, ele precisa, de repente, se recuperar fisicamente. Né? O futebol brasileiro ainda precisa dele, né? E seria muito bom que ele, no Santos, conseguisse realmente se recuperar. E de lá, né, fazendo uma grande campanha agora no campeonato, né, paulista, e depois também poder ser convocado e ajudar o Brasil, né, a recuperar o prestígio, né, do futebol brasileiro. Eu estou torcendo muito pelo Neymar, eu espero que ele se recupere. Legal, Carlos. A gente sabe que não é fácil, mas eu também... E vejo a vontade dele, a volúpia dele. Claro que ele tem que tomar cuidado, porque eu imagino, né? Quando a gente joga pelada aí,
uma pancada no joelho, no tornozelo, você já, noutra, você se poupa. É aquilo que você falou, né? Na situação dele, em que ele está meio fragilizado fisicamente, não prender muita bola, porque hoje os caras estão chegando rasgando, né? O futebol de agora, esse lance é legal, porque os jogadores do passado tinham mais uma liberdade e tal. Agora é mais difícil, chegam mais rápido. Ele tem que se poupar das pancadas, né? Porque ainda não está totalmente recuperado e qualquer pancada agora que ele leve, que deixe ele inativo, vai prejudicar muito mais ainda a recuperação dele, né? Muito, muito. E tem esse time aí da América do Sul. Cara, sabe que tem que marcar ele em cima, é um problema. Carlos César, obrigado de coração. Valeu, meu amigo. Até um outro dia aí, a gente vai se falando. E legal passar o tempo. Você tá bem também, né? Sua família também tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Até o cachorro tá bem. Porra, eu ia perguntar pelo cachorro agora, que às vezes eu falo contigo no telefone e o cachorro não para de latir, porra. Mas tá me respeitando agora. Ele também quer que eu faça uma live com ele. Um abraço, Carlos César. Tchau.